Trabalho mais para. Estamos ao vivo. Queridos irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos irmãos e irmãs. Quero uma vez mais glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus. Já estamos no ar com o nosso programa EBD em Foco do Campo de Arapongas. Já quero agradecer a Deus e externar a minha alegria de estar aqui uma vez mais com todos vocês. Não sei se vocês prestaram atenção, mas estamos com uma configuração diferente. Temos duas irmãs aqui. A nossa irmã Eliana, né? Eliana, que é coordenadora do Departamento de Mulheres, né? Departamento da União Feminina de todo o Campo de Arapongas. A gente tem uma outra palavra que ela é coordenadora do Círculo de Oração do Campo Geral da cidade aqui de Arapongas, né? Que compõe várias outras cidades pertencentes a esse campo. Está também conosco a nossa irmã Priscila, que também faz parte do Círculo de Oração da igreja sede aqui da nossa cidade. As irmãs trarão a aula dessa semana, porque é uma lição pertinente às mulheres, né? A aula anterior nós tivemos a lição de número 6, que foi a desconstrução da masculinidade bíblica. E hoje nós teremos a aula de número 7, que é a desconstrução da feminilidade bíblica. E aí o nosso pastor, que é o coordenador geral do programa, pastor Jonatas, achou por bem deixar a cargo das irmãs. E eu vim aqui apenas para vai se apresentar e eu vou me retirar e vai ficar a cargo das irmãs, e as irmãs vão trazer aqui uma aula extraordinária. Desde já compartilhe esse trabalho, marque os seus amigos, as suas amigas, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos das páginas no Facebook. Fiquem à vontade, irmã Priscila. Paz do Senhor, irmão Emerson, é um prazer estar aqui. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. E meu nome é Priscila, sou dirigente do Círculo de Oração da Igreja Sede aqui em Arapongas, e para mim é um prazer poder estar aqui servindo a Igreja do Senhor. Nossa irmã Eliana. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo, e é um prazer para nós estarmos aqui também falando sobre esse assunto tão relevante, né, e tão atual. E se o seu irmão quiser ficar para participar, seria muito bom a opinião masculina também nesse assunto. Então, meus irmãos, uma aula, sem sombra de dúvidas, extraordinária. Eu vou ficar alguns minutos, tá? Eu vou ficar alguns minutos com as irmãs, mas as irmãs ficarão à vontade. Amém. Tá? É um tema mais feminino. Amém. Que a gente não possa... Mas é importante a opinião masculina aqui, né? Importante, sim, sem sombra de dúvidas. E é um tema extremamente relevante, como disse a nossa irmã Eliana. É um tema atual, que não é um tema novo. Não é um tema novo. É um tema muito antigo. Eu diria que é um tema de mais de 2000 anos, mas que hoje, na atualidade, tem sido muito debatido e também muito banalizado. Tá? Quando a gente fala de desconstrução, a gente não fala de desconstrução a longo prazo. A gente fala de uma desconstrução que vem ficando fomentada muito rapidamente, né? Não é um negócio feito como deveria. A erosão geralmente é feita por parte. Essa desconstrução vem sendo feita não só no meio político, mas no meio acadêmico, Sim. no meio social, no meio escolar. Então é uma desconstrução que vem sendo feita de uma maneira muito bem organizado, poderia assim dizer. Sim. A própria Bíblia diz que o diabo, ele tem uma organização muito grande nas suas coisas. A Bíblia diz que ele é mais prudente. Os filhos das Verdade. trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Né? Então a gente já vê isso aí na questão bíblica. Eu já quero ceder a oportunidade à nossa irmã Eliana, que vai direcionar a nossa irmã Priscila. Desde já eu agradeço a todos. Amém, amém. Vamos lá então. Nós vamos entrar então a lição de número 7, que vai trazer o tema a desconstrução da feminilidade bíblica. E o autor começa ali com um texto áureo de Provérbios 31:30,
que para nós mulheres são temas de muitos congressos, chás, né? Falou em Provérbios 31, a mulherada já sabe de cor, né? E ele coloca esse texto: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E a verdade prática: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa auxiliadora. Irmã Priscila. Só que a gente já podia ficar horas. um tempão, né? Verdade. Verdade prática, porque é bem o que o tema já está dizendo. Deus nos criou com uma função específica, com um propósito. E nós vamos falar daí um pouquinho sobre isso no decorrer da lição. O texto que o autor usa também, Provérbios 31, do 10 ao 31, que fala ali da mulher virtuosa, né? Que é um tema que a gente trabalha muito nos nossos cursos. Nós temos ali na nossa sede curso para mulheres, e a gente trabalha muito esse texto, né? Que é um texto muito conhecido. Nós não vamos ler ele para poder ganhar um pouquinho de tempo, a gente já vai entrar na lição, né? Porque o nosso tempo é pouco e a lição é um tema que não se esgota, né? Esse tema não se esgota. Então, assim, nós vamos dar uma acelerada para a gente ver se a gente consegue chegar aqui, então, na conclusão. A introdução diz assim: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Para nós, mulheres cristãs, a gente não contesta isso. É isso, e a gente crê nisso e pronto. Não porque somos, como que eu posso dizer aqui, temos aí a mente fechada, pelo contrário, porque a nossa mente foi aberta pela palavra de Deus. A luz chegou até nós através da palavra de Deus. Então, assim, para nós é essa feminilidade. Está tudo certo, é isso aí. Né, Priscila? para a mulher cristã que compreende realmente a palavra do Senhor, não existe subserviência, mas sim um projeto que Deus estabeleceu dessa forma. Então, ali, quando ele começa a falar sobre a criação, já vamos entrando já no ponto? Sim, vamos entrando. A criação divina da mulher. Então, ao criar a mulher, a imagem divina foi colocada dentro dela. E assim como o homem, né? Então, não tem distinção entre um e outro. Nós fomos formados iguais diante de Deus em pessoalidade, em valor, honra, respeito, porém, as nossas funções e propósitos são diferentes. E graças a Deus por isso. Sim, você já pensou se nós fôssemos iguais, não ia dar muito certo. Não ia dar certo. E assim, as funções, né? As funções são diferentes. Não tem como igualar isso. São bem características, muito, né? Muito. Nós somos, assim, semelhantes na essência de Deus. Na essência de Deus. Mas nós somos indivíduos. Funções, né? E propósitos, né? Totalmente diferentes. Eu não fui feita para carregar peso. A estrutura feminina não foi feita para carregar peso. O homem foi. A questão da força, né? Exatamente. Até a questão também, eu não sou psicólogo, mas eu sou um estudante das coisas, e até dentro da psicologia. A questão emocional? Isso. Com certeza. Porque, de repente, a mulher até tem força, porque algumas mulheres são impelidas a isso, mas a questão emocional fica comprometida. Fica. E é justamente essa questão que esses movimentos atuais tentam... posso ser mais zero. E é justamente essas questões que esses movimentos atuais, eles tentam implementar na mulher. Eles tentam criar na mulher uma identidade masculina. É uma distorção, né? É uma distorção de valores. Buscando uma igualdade. Uma igualdade que não existe. Que não existe. A gente entende que a igualdade que a Bíblia propaga sobre o homem e a mulher é essa que a senhora acabou de falar. Né? Mas nunca vai existir, por exemplo, como a nossa irmã Eliana disse, a igualdade de força. É impossível. Não tem como. A irmã Eliana não vai correr como eu corro.
não vai... Suponha que se tivesse a irmã Eliana e eu dentro de um campo de futebol, eu correria muito mais. Com certeza. Não é porque eu sou maior do que a irmã Eliana ou porque ela é mais fraca do que eu. É que ela foi criada. É uma questão biológica. Biológica, E é o que a gente tem visto em alguns jogos, né? Em alguns esportes, o que está acontecendo na questão da transgeneridade, né? Então, a gente fica com esse questionamento aí. Existe ou não existe diferença? Existe. E aqui, como nós estamos aqui trazendo subsídios para os nossos professores da nossa EBD, eu quero citar Stanley Horton. Ele diz assim: da costela que o Senhor Deus tomou do homem, ele formou a mulher e trouxe a Adão. A palavra original traduzida por costela é ticela. Esse termo não é usado em outra parte do Antigo Testamento. Ou seja, a mulher foi feita da mesma matéria que o homem, compartilhando a mesma essência. Além disso, esse e outros textos deixam claro que a mulher foi alvo direto da atividade criadora de Deus, da mesma maneira que o homem. Então, Deus, ao projetar o homem e a mulher, ele teve um cuidado especial para cada um deles. E projetar, né, a imagem dele nos Nos dois. dois. De Aí igual não modo. pode haver diferença, mas cada um no seu propósito, na sua função daquele que sua foi. Singularidade, né? E isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso, porque se completa, né? Há uma, que nem a gente estava conversando aquele dia, há uma completude aí, né? E Deus fez, né? Deus fez exatamente isso para que se completasse. A mulher veio, aqui ele cita alguns textos de Gênesis, a mulher veio, foi criada por Deus para que o homem fosse completo. Ah, mas estava faltando? Para ele, não. Mas Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom? Porque ele está só. Não tem alguém que seja igual a ele, que seja compatível a ele. Alguém que ele possa olhar e ter um diálogo à altura, né? Só que não igual em função, que foi o que a gente estava dizendo. Porque aí Deus coloca aí em Gênesis... falhei uma auxiliadora. Não é alguém, porque a função do homem era administrar. Sim. O jardim e tudo mais. E a função da mulher era auxiliar, ajudar ele nessa administração, aliviar o que não é carga pouco. E ser participante disso tudo. Exatamente, né? Exatamente. Uma outra área que a sociedade atual contesta. Né? Isso. Por que a mulher tem que ficar em segundo plano? Por que a mulher tem que ser Então, só é aquela isso. que auxilia? Por Isso que ela a não gente pode ser a coadjuvante? A gente vai falar mais para frente que isso não é uma coisa que diminui a mulher. Não. Isso não diminui. O fato dela ser auxiliadora não diminui a mulher. Então, Ayn Gruden vai dizer assim, o homem e a mulher foram feitos igualmente à imagem de Deus e tanto um como o outro refletem o caráter divino. Isso significa que devemos enxergar os aspectos do caráter de Deus uns nos outros. E se somos igualmente à imagem de Deus, então homens e mulheres são igualmente importantes e valiosos. Olha só que legal. Para ele, este fato em si deve excluir todo sentimento de orgulho e de inferioridade e qualquer ideia de que um sexo é melhor ou pior do que o outro. Então, a Bíblia vai ensinar a igualdade de importância de ambos, mas com funções e autoridades diferentes. E é interessante, viu, irmãos, que a palavra hebraica que aparece para a expressão auxiliadora nas nossas Bíblias, ela é Iezer. E a palavra Iezer não é alguém que está diminuída, está desprezada ou menosprezada. A palavra hebraica Iezer significa alguém que ajuda, alguém que compõe, alguém que necessariamente, como muito bem usou a nossa irmã Eliana, completa uma pessoa que precisava ser completada. E isso é a beleza das coisas. Então, os seres humanos, até os homens da nossa atualidade, embora tenha dificuldade de ver isso, mas essa é a verdade bíblica. Sim. Sem as mulheres, não haveria completude no homem. Embora o homem, ele estava ali no jardim e se sentia-se que não havia necessidade nenhuma, Deus viu. E viu Deus, o texto diz, e viu ele Deus. era o dono do projeto. E viu Deus que o homem
era bom, era belo, pode ser o que for, mas precisava de alguma coisa, faltava de alguma coisa. E Deus foi e completou. Até porque o homem não tinha noção, né, do que estava faltando para ele, porque ele tinha tudo, como o irmão falou. E a Bíblia diz assim que ele conversava com Deus, ele caminhava com Deus no jardim. Então, quem anda com Deus vai ter falta de alguma coisa? Não. Quem conversa com Deus de manhã e à noite, né? Mas o próprio Deus olhou e disse, não é bom. Aí nós podemos passar para o próximo. O segundo ponto fala sobre a bênção da maternidade. E assim, resumidamente, o que Deus colocou ali, trazendo para a mulher essa bênção da maternidade, para a mulher e para o homem, Deus disse, vocês vão ser meus cooperadores na procriação. Isso é maravilhoso. Multiplique, enche a terra. Deus poderia ter feito vários Adãos, várias Evas, né? Mas ele não fez. Ele disse, vocês vão cooperar comigo nisso aí. E ele trouxe para a mulher a bênção da maternidade. E é tão interessante que o nome que Adão dá a ela significa mãe de todos os viventes. E isso é tão lindo porque ali naquele momento em que a natureza já está toda pronta, perfeita, né? Como a gente já disse aqui, porque isso é antes da queda, Adão, ao recebê-la, ele entende como sacerdote daquele lar que está se formando o propósito dela. Então, ele dá o nome dela, que é o nome do propósito dela, que é mãe de todos os viventes. Então, é muito lindo isso, porque quando a gente observa os significados dos nomes, principalmente na Bíblia, todas as pessoas davam nome aos seus filhos com significados fortes, né? E Adão recebeu essa incumbência de dar nome a tudo ali, todos os animais, e ele, quando ele vai dar, ele enxerga o propósito da Eva, da mulher, no caso, né? E aí coloca o nome dela de a mãe de todos os viventes. Então, num mundo de pessoas tão perdidas em relação ao que fazer da vida, com um sentimento de inferioridade, é muito bom ter alguém que olhe para nós e nos chame pelo nosso propósito. E isso veio a partir do entendimento que Deus deu a Adão. Então, quando ele faz isso, ele reconhece nela a essência criadora de Deus. E hoje a gente vê aí muitas, depois nós vamos falar um pouco disso também mais à frente, muitas mulheres, meninas e até dentro da igreja que não querem mais ser mães. Sim. Não querem mais ser, não querem ser mães. Exatamente. Eu não vou ser mãe, eu não quero ter filhos, né? Já incutindo ali uma ideia ali do feminismo, essa coisa toda. Sem entender o tamanho dessa bênção. Sim. Isso. Né? Então, assim, a gente precisa trazer isso, resgatar isso, né? Para essa bênção. E a mulher precisa entender que é bênção. Quando a Bíblia fala os filhos são herança do Senhor, não está dizendo ali só para os homens, está dizendo para a mulher, está dizendo para o pai, está dizendo para a mãe, os filhos são herança, eu preciso cuidar desse filho, né? Eu preciso zelar desse filho, porque o Senhor me deu essa bênção, né? De gerar, de contribuir com ele, de ser cooperadora com ele na multiplicação da humanidade. Fazer parte daquilo que ele idealizou, exatamente. Né? Que ele projetou. Exatamente. Renato Vargens vai dizer assim que o Antigo Testamento está recheado de história de mulheres que sofriam com a sua esterilidade. Né? A gente sempre lê histórias como Sara, a esposa de Abraão, como Rebeca, como a esposa de Manoá, Ana, a mãe do profeta Samuel. Todas essas mulheres, elas sofreram, elas choraram, pedindo ao Senhor um filho, porque elas entendiam, isso está tão intrínseco na essência da mulher, que faz falta, né? Até a gente comentava sobre isso, que tem mulheres que choram, que lamentam, que buscam, né? Porque elas não conseguem gerar. Com isso, a gente pode perceber que boa parte das histórias bíblicas, elas se desenrolam em torno de gestações. Né? O Senhor vai desenvolvendo toda a história bíblica a partir de gestações. Aí nós temos a Eva, a primeira mãe, que ela foi quem disse que o Senhor a havia ajudado a ter um filho,
que o Senhor havia ajudado a ter o seu filho. E ainda nós podemos citar Isabel, já de avançada idade, né? Que provavelmente nem esperava mais acontecer, mas aconteceu o nascimento do João Batista. E temos Maria, a mãe do Salvador, que foi visitada pelo Espírito Santo. Então, por meio da mulher, Deus, o autor da família, da maternidade, planejou manifestar a sua graça de geração em geração. E fazendo dela participante da construção da humanidade. Como que pode uma mulher dessa estar nesse projeto grandioso se sentir diminuída? E é bom que se diga que é somente e exclusivamente, eu vou usar o termo exclusivamente, é só por ela e exclusivamente por elas que se pode haver o ato da procriação. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Tem um país, aí, os Estados Unidos, eu acho que é na cidade de, acho que é no estado de Nevada, se me falha a memória, tem um cientista lá que está tentando criar úteros artificiais. Não sei se as irmãs já ouviram falar dessa questão. Também, salvo equívoco, não sei se é bem o nome dessa cidade, mas é nos Estados Unidos. Estão tentando criar úteros artificiais. Vai dar a mesma coisa do que deu quando tentaram fazer a proposição do clone, né? Que não conseguiu vingar, não sobreviveu por vários e milhares de fatores. O movimento no Brasil e até em vários outros países que mais se propaga, que tenta desconstruir essa dádiva, essa graça, esse privilégio, é uma dádiva, é uma graça, é um privilégio. Aí a nossa irmã Priscila falou algo muito interessante, porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, as mulheres que não tinham filhos eram duramente hostilizadas. Sim. E não serviam, Exatamente. não tinham valor. Eram desprezadas. Eram desprezadas. Tanto que o marido poderia pegar uma outra mulher para ter dar a filhos carta de com divórcio, ela tranquilamente Exatamente. mandar ela embora, porque entendia-se naquela época, e os homens daquela época, o pior de tudo, é que não só era de extrema relevância, como os homens da época entendiam. Hoje não. Hoje você já vê homens dizendo, maravilha, graças a Deus, manda abortar, ajuda a moça a abortar e etc. Então, é um movimento diabólico que tem se proliferado no Brasil, e a nossa irmã Eliane também falou, nossa irmã Eliana falou um negócio muito interessante, porque meninas tão novas não querem mais engravidar. Não digo novas, estou falando das pessoas que são casadas, porque elas casam e não querem mais engravidar. Por conta desse movimento feminista, eu vou dizer diabólico, terrível, tá? Que veio diretamente incutido da mente do diabo para a mente de algumas pessoas, para desconstruir aquilo que Deus disse que é uma bênção, é uma dádiva, é um privilégio. Imagina você gerar um ser, tá? Dentro do seu ventre. Então, é um privilégio. Eu não sou mulher, mas vejo que é um privilégio extraordinário. Não tem como negar isso. Não tem. Tá? E esses movimentos feministas, com Simone de Beauvoir e entre outras aí, entram nas faculdades, entram nas universidades e na mente E das vai moças. se propagando essas Exatamente. ideias, né? Tá? Exatamente. E é isso. Eu já quero, irmãos, me despedir das irmãs. Tá? Tá Eu vou cedo, ter que fica sair. mais. Realmente eu vou ter que sair agora, vou ter que vir aqui com a minha esposa no centro. Mas foi muito bom participar um pouco com as irmãs. Os irmãos vão ficar aqui com elas. Tem mais de meia hora ali, tá uma aula muito boa. Acredito que E nós vocês temos vão. muito assunto. Tem muito Tem assunto. bastante coisa. Deus abençoe os nossos espectadores. Está com as irmãs. Muito obrigado. Deus abençoe abençoe. vocês, Nós tá? que agradecemos. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, então. Nós estamos no terceiro ponto, Isso. Priscila, é isso? Então, a mulher como auxiliadora, né? O que a Bíblia fala sobre isso? A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Aqui que entra também essa questão que o nosso irmão falou um pouquinho sobre esse auxiliar, né? Que aí muitas pessoas acham assim, mas isso é pouco, isso é segundo plano, eu não quero ser auxiliar, eu quero comandar. Né? E a gente tem visto muito isso, e depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Então, o ser auxiliar, é como você está dizendo, não é algo depreciativo, mas sim a nobre função de ajuda, de socorro. Né? O fato de Deus chamar a si mesmo de nosso auxiliador confere dignidade e honra. Então, olha só que coisa linda, as mulheres ser equiparada no termo com o nosso Deus. O próprio Deus. Com o nosso Deus. Então, assim, como que isso pode ser menor? Como que isso pode ser depreciativo? Então, nós podemos ver aí uma característica do Criador,
que está intrínseco, que está ali, né, emaranhado nas nossas células. Esse termo em hebraico é o ezer, que o nosso irmão estava dizendo, que ele significa ajuda, socorro, e deste termo procede também o significado de tesouro. E aí a gente vê em Provérbios 10, 22, que diz: quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Olha só que lindo. É lindo. Né? O escritor do Provérbios, ele está dizendo que aquele que encontra uma esposa, ele alcançou uma graça de Deus, a benevolência de Deus. Rebecca Merkley vai dizer assim que o verdadeiro problema surge quando nós lemos auxiliadora e o cérebro entende inferior. Inferior. Por causa desse sistema que está implantado aí há muitos anos e vem sendo difundido. Então, esse é um problema dessa geração, não saber interpretar. Não sabe interpretar texto, não sabe interpretar falas, né? Então, as pessoas, elas leem a Bíblia dessa maneira e elas ficam iradas e tentam minimizar esse texto, achando que é um termo contrário. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11 que ele está claramente apontando as diferenças entre homens e mulheres nos papéis criacionais. Então, a gente pode observar que é algo que é fundamentalmente diferente, mas não é a mesma coisa que insinuar que um é melhor que o outro. Então, nós fomos feitos diferentes, mas nós não somos um melhor que o outro. Não existe inferior. Não existe né? inferior. Nós estamos no mesmo patamar. Que eu sempre falo para as mulheres, no nosso curso que a gente tem de mulheres, né? E eu digo para elas assim, olha, essa palavra ali, auxiliadora, que né, o irmão citou aqui, você citou ezer, ela quer dizer socorro. Uma das traduções dela é socorro. Deus disse assim, eu vou fazer para o homem um socorro. E aí eu sempre digo para as mulheres, irmã, o que o seu esposo não pode fazer sozinho? E aí a grande maioria diz, nada, ele não faz quase nada sozinho, ele tem que me chamar. Por quê? Porque Deus fez assim. As coisas pequenas. Exatamente, porque nós fomos feitas por Deus para ser o socorro. Olha que coisa linda. E quem é o nosso socorro? Quem é o nosso ezer? É Deus, ele é o nosso ezer. E ele nos fez ezer para o homem. Então, assim, isso é poderoso. Isso não é inferior, menor, não é menor. De jeito nenhum, de forma alguma. Então, o feminismo ele se ressente da mera sugestão de que as mulheres têm um papel diferente dos homens. Mas por quê? Porque falta interpretação, falta entendimento, falta de compreender aquilo que realmente o Senhor fez quando ele fez a mulher. Eileen Gruden vai dizer, a mulher não auxiliará o homem como alguém inferior a ele, antes será uma auxiliadora apropriada para ele. E aqui a palavra hebraica é kenekedo, que significa uma auxiliadora que corresponda a ele, isto é, adequada, apropriada, que convém perfeitamente a ele. Eva, portanto, foi criada para auxiliar Adão no sentido de melhorar o que Adão já estava fazendo. Né? Porque a gente observa que quando Deus prepara a mulher, Adão já fazia, já administrava, já tomava conta da casa, vamos assim dizer, né? Eu sempre falo isso para as mulheres no curso Ser. Quando a mulher chegou, Adão já lavava, passava e cozinhava. Ele já administrava. Então, o que a mulher... Por que ele precisava da mulher? Ele precisava de alguém que ele pudesse corresponder, que ele pudesse conversar, que ele pudesse partilhar aqueles momentos que Deus havia propiciado para ele, né? Exatamente. Então, isso é muito bonito. Ela não chega para ser pisada, ela não chega para ser humilhada, não, ela chega para complementar um bem-estar diante de Deus, do próprio Deus. Ok. Vamos então para o ponto 2 da lição, e aí nós vamos entrar aí sobre a questão da desconstrução da feminilidade. E é aqui onde a gente vai falar um pouquinho mais, o nosso tempo já está indo embora, então a gente vai fazer um apanhado aqui para os nossos irmãos.
E aqui o autor começa dizendo sobre o ponto número 1, sobre o ativismo feminista. E aí a irmã Priscila vai falar um pouquinho sobre a primeira onda, segunda onda, terceira onda, né? E aí, assim, às vezes a gente tem acesso a muitas informações no momento e a gente acha que isso é novo. Mas isso começou no século XIX, ou seja, estamos indo para 300 anos. Começou declarado, assim, mas que ele vem vindo, é que nem o irmão Não, Anderson sim, falou, né? ele vem desde o Éden. A né? ideia já está... Exatamente, a ideia está lá no Éden, já. E depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o despontamento dele com essa palavra também, né? Sim. De feminismo, foi no século XIX. Ou seja, não é algo recente. Não né? tem nada de novo. Não tem nada de novo. Debaixo do céu, né? Então, a primeira onda, ela acontece na Europa e nos Estados Unidos. Né? Então, as principais, eu vou só dar agora dados, porque são questões históricas, né? E o nosso tempo é pouco. Então, as principais reivindicações diz respeito a direitos políticos, sociais e econômicos. Então, aí nós temos o direito ao voto, direito ao trabalho, igualdade nos salários, nas oportunidades de trabalho em relação aos homens. E no Brasil, a conquista do direito ao voto ela acontece em 1934. E sobre tudo isso, os irmãos podem procurar vídeos da historiadora, professora e deputada Ana Campagnolo no YouTube sobre a concessão do voto às 10 mentiras feministas. A gente não tem tempo de discorrer, mas tem muito material, principalmente da Ana Campagnolo. Então, na segunda onda, passa a se lutar pela emancipação da domesticidade, que aconteceu na década de 60. O foco das reivindicações era o direito ao corpo, ao prazer da mulher, e que dentro de casa era alvo de violência sexual e familiar. Acontecia essas coisas? Acontecia. Mas aí vai-se ao extremo, né? Vai de um extremo em que tem que se haver o cuidado, tem que se haver uma atenção, e daí sai para o extremo de que, então, ninguém pode mais ficar em casa. Então, a mulher tem que gritar e ela tem que sair do ambiente familiar para que ela se sinta livre, para que ela se sinta emancipada, né? Vamos assim dizer. Sim. Então, a Mística Feminina, de 1963, é uma obra publicada pela Beth Friedan. É o estopim para essa fase do movimento. As mulheres são incentivadas a abandonar os deveres do lar e a seguir uma carreira profissional fora do ambiente doméstico. A identidade de uma mulher não deveria ser o papel de procriadora e administradora da casa, que é tudo que a gente já falou ali no início. Exatamente. É tudo que vai contra o que a Bíblia fala. Completamente. Entende? Então, foi o que o irmão disse aqui. Né? É algo diabólico. Foi algo criado no inferno. Sim. E Satanás trouxe para a mente de algumas pessoas, e isso vem sendo pregado por esse movimento, né? E por essas ativistas. E aí, isso tem anos, como nós dissemos aqui, começou no século XIX. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, e a igreja? Onde que a igreja estava? A igreja estava se ocultando de que, não, a igreja não pode se misturar na política. A igreja, religião e política não pode se envolver. Não, a igreja não pode se envolver. Só que enquanto a igreja se ocultou, eles roubaram, eles tomaram o espaço de escolas, de faculdades, da política. Ambientes que deveriam ser da igreja. Exatamente. Porque a gente não quis brigar. Porque a igreja não quis brigar. Dá trabalho brigar, dá trabalho ir, dá trabalho buscar informação. Entende? E hoje a gente está vendo o resultado disso. Esse feminismo, esse ativismo dentro da igreja. Porque nós, Priscila, que trabalhamos com mulheres, que damos curso para as mulheres, a gente vê isso, assim, incutido nas nossas mulheres, né? Algumas visões feministas, e aí a gente vai com muito cuidado falando, e aí elas começam a entender que não é isso que a Bíblia trouxe para você. Desconstruindo essa ideia. Exatamente. Que foi, né? Porque foi deixado que a escola, a faculdade fizesse o papel que deveria ter sido dos pais dentro do lar, né, e da igreja. E ainda nesse contexto nós temos a ativista e marxista francesa Simone de Beauvoir, na sua obra O Segundo Sexo,
estabelece uma das máximas do feminismo: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, aí a gente vai vendo, já começa a identificar algumas falas que estão mais implícitas aí, que estão mais no conhecimento de todo mundo. Aí nós vamos para a terceira onda, que inicia-se na década de 90, que refere-se à luta das mulheres pela diferença dentro da diferença. Esse ativismo avança e incendeia a discussão de gênero e transgeneridade. O movimento propôs discussões acerca do papel social do homem e da mulher, que levaram definições específicas dos termos sexo e gênero. Enquanto o sexo é o que define biologicamente, o gênero está relacionado à construção social. Então, o avanço dessas discussões resultou no que se defende hoje, que não é necessário haver vínculo entre sexo e gênero. Ou seja, diz que pode se separar. Então, ou seja, a ideologia de gênero, ela teve o seu início dentro do feminismo. Dentro do movimento. Na verdade, eu acredito que nunca foi a defesa da mulher. Não. Né? Elas falam isso, né? Elas falam porque é o que elas pensam. Não, mas existem vídeos de algumas delas já falando sobre isso, assim. Se não se nasce mulher, né? Você acabou de ler aí, ela disse, não se nasce mulher. Como assim? Né? Como assim? E aí, então a gente vai para o gênero. Então, por que eu preciso de um movimento para defender alguém que não é mulher? Sim. Né? Então, assim, é muito confuso, né? É muito confuso e é um assunto muito complexo. Podemos ir para o ponto 2? Podemos. Nós temos também só para citar a Judith Butler, que é militante, né? E que foi uma das maiores defensoras do feminismo da teoria queer. E ela é autora da obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. E ela afirma que o gênero é socialmente construído. Ou seja, eles defendem que isso pode ser construído. E a gente sabe que não é assim. Como nós dissemos lá no primeiro ponto, nós somos formados com a essência de Deus, com um propósito diferente. Se você nasce com um propósito diferente, não tem como você desconstruir isso. E aí vai dar tudo esses problemas que a gente tem visto, né? Que pode pesquisar, existem inúmeros casos de pessoas que fizeram mudanças de sexo e depois deram maior problema. Ponto 2? Ponto 2. Ainda dentro dessa desconstrução, o ponto número 2 vai falar sobre a liberdade sexual, que é algo que o movimento foi buscar para a mulher. A liberdade sexual. Ou seja, não é liberdade sexual, é libertinagem. Né? Porque a Bíblia fala para nós, coloca o sexo como um presente de Deus para o homem e a mulher dentro do casamento. Isso é o que nós, como mulheres cristãs, acreditamos, porque assim a Bíblia nos diz. Porém, esse movimento vem e diz assim, não, isso é uma mentira, isso é uma prisão que eles colocam a mulher, porque ela casou, então agora ela é obrigada a fazer sexo só com o marido. Não, então não pode. Nós vamos mudar isso daí. E é tão interessante porque Deus, quando faz isso, ele faz no sentido de proteção. Proteção. Porque daí a gente vê quantos problemas que não acontecem por causa dessa libertinagem, né? Inúmeros problemas de saúde, problemas emocionais que são gerados, tanto em crianças e adultos, que depois dá muito trabalho para se consertar e muitos nem se consertam. Exatamente. Né? Então, assim, é muita coisa, né, Li, para a gente falar aqui, e o nosso tempo está indo embora, então vamos passar adiante. Então, vamos lá. O ponto número 3, ataques à família tradicional. Hoje eu ouvi alguém dizendo assim, eles querem desconstruir a família. Não, eles não querem desconstruir a família. Eles querem desconstruir a família tradicional. Homem e mulher. Porque existem vários tipos de família aí constituídos no momento. Mas o foco é família de hétero. Se eu chegar e disser assim, eu sou hétero, sou casada com um homem, aí não, você não tá errada. Dá problema, mas daí agora, eu quero pegar um casal diferente, quero adotar filhos, exatamente, né? E tantas outras aberrações que a gente tem vindo. Eu vou pegar um casal de trans, né? Um e homem aí eles querem chamar de família, eles querem casar dentro da igreja. Então,
Então, e Tá aí, tudo para errado. essas famílias, eles não querem mexer, não querem desconstruir. Então, quem que eles querem desconstruir? A família que tem uma base bíblica, Isso. a família que tem a Tradicional base judaica. cristã, né? Então, e aí vem esse ataque e vem com força, né? A gente tem um colaborador muito importante nesse ponto aí, que é o Karl Marx. Karl Marx, né? exatamente. Então, o marxismo ele exerce uma forte influência no feminismo, especialmente o livro A Origem da Família, Propriedade Privada e o Estado, em que o modelo bíblico de família é tratado como um sistema opressor do homem para com a mulher. A visão marxista adotada pelo movimento feminista é de desconstrução da família patriarcal, que é o que a gente acabou de falar, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Dessa maneira, entende-se que o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, banaliza o divórcio, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora do homem e enaltece a lascívia e enganja-se numa luta de gênero contra os homens. Ou seja, tudo que nós entendemos como sendo projetado por Deus tem que acabar. Exatamente. E aí, então, vamos para o último ponto, que o nosso tempo está findando. Mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Ok, nós entendemos que tem o feminismo, que vem com todas essas mentiras, com todas essas ideologias, e é, como a gente estava conversando já, é uma religião, sim, né? É uma religião. Tá tão intrínseco ali, exatamente. Né, mas nós temos a nossa verdade, que é a verdade bíblica. Né? Como eu disse no início. Nós temos uma regra de fé e prática. Exatamente. E aqui vai falar sobre o símbolo bíblico da feminilidade. O ponto número 1, modelo da esposa fiel. E aí o autor vem falando, discorrendo aqui um pouquinho sobre a mulher de Provérbios 31. Né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias ou ao de rubis. Então, assim, são textos assim que a mulher cristã sabe de cor, né? Como eu disse aqui. E é essa a nossa base, né, Priscila? É isso que a gente tem que valorizar e ensinar para as futuras gerações, né, Li? Então, as mulheres precisam compreender que, ao honrar o marido, ela recebe em troca todo o amor e proteção que ela e a família necessitam. E aí nós temos o texto de Efésios 5, 21 e 26, que diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou, e mulheres sejam submissas. Esse termo, submissão, é um termo militar grego que significa organizar a divisão de tropas numa forma militar sob o comando de um líder. Em uso militar, é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Só que ninguém recebe uma tarefa do seu superior se não for capacitado. Então, se as mulheres recebem essa função, se ela recebe essa tarefa e ela é enaltecida pela palavra do Senhor, como está dizendo aqui, que o valor dela é inestimável, é porque o Senhor está nos dotando de capacidade para isso. E é interessante que ele fala que o valor excede, não é igual ao de rubi. Além. Ele excede ao de rubi. Ou além. seja, onde que acharam que a Bíblia não valoriza a mulher? Não tem. Aonde que está escrito? Qual é o contexto? Da onde tirou isso? Se não do inferno. Para desconstruir aquilo que o próprio Deus fez. Porque esse é o papel de Satanás, sim, né? Ele sabe que ele não pode com Deus, que ele não vai poder tocar em Deus, não vai poder destruir Deus. Então, ele quer destruir aquilo que Deus criou, a criação. E ele traz todas essas ideias contrárias, né, a essas verdades maravilhosas que está diante dos nossos olhos. Riquíssimas. Né? Podemos passar para o próximo. Ponto número 2, o padrão de mãe amorosa, que também ele cita ali, em Provérbios 31, 15, um trecho ali, se levanta e dá mantimento à sua casa. É uma mulher que cuida dos seus filhos, que cuida da casa, que provê, que nós falamos um pouco sobre isso, né, anteriormente, do feminismo vir e querer tirar a mulher de dentro de casa. Né? A mulher a dona de casa não tem valor. Dona de casa. Para você ter valor, você tem que sair para fora. Você tem que sair, porque a dona de casa ela é tapada, ela é burra, ela não serve assim para nada. Esse é o termo que eles usam. Tá? É forte, mas eles usam esse termo. A dona de casa ela é burra, ela é tapada, ela vai se deixar se escravizar por esse homem. Não pode, ela tem que sair de casa.
Por que eles querem fazer isso? Porque essa mulher saindo de casa, ela deixa os filhos à mercê. Não temos nada contra, irmãos, mulheres que saem para trabalhar. Não é essa a questão aqui. É a ideologia que é colocada atrás disso. Porque daí essa mulher, os filhos vão ficar à mercê de alguém ou de qualquer coisa. De escola. Exatamente. E aí a escola está toda convertida à ideologia, né? Então, assim, e é tão maléfico isso que a gente vê mulheres dentro da igreja agindo dessa forma. Exatamente. Agindo dessa forma. Exatamente. Então, assim, não, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar o meu marido, e aí, com isso, elas entendem que ajudar, que ser auxiliadora do marido é ter que sair para fora. E aí esquece que a construção do lar depende única e exclusivamente dela. Exatamente. Então, a construção dos filhos, a educação dos filhos, principalmente a educação bíblica, nos primeiros anos da infância, ela depende exclusivamente da mulher. Então, nós precisamos voltar a nossa mente, a nossa atenção para isso e resgatar isso de volta. E a gente entende, né, Priscila, no nosso contexto, que tem mulheres que têm a necessidade de sair, sim, para trabalhar, sim, para colocar o alimento dentro de casa. Não é só uma questão de ajudar o marido, porque tem muitas mulheres que não têm esse marido. Exatamente. Né? E algumas que têm esse marido têm a necessidade de ir. Porém, esta mulher que tem essa necessidade, precisa entender que o papel número 1 dela é ser esposa e mãe. E mãe. Então, assim, eu preciso trabalhar fora? Ok, eu vou ajudar o meu esposo e vou contribuir com o financeiro da casa. Porém, o meu papel número 1 é ser esposa e ser mãe. Eu vou ter que ter tempo de qualidade para o meu esposo, eu vou ter que ter tempo de qualidade para os meus filhos, eu vou ter que cuidar da casa, porque esse é o nosso papel. Ah, mas aqui em casa eu que faço tudo, eu trabalho fora e eu tenho que fazer, mas é o seu papel. Esse é o papel que foi nos deixado. É o papel que foi nos deixado. Se você é cristã, se você vive pautada pela Bíblia, então é isso que a Bíblia fala sobre nós. E aí a gente volta lá no primeiro ponto, quando a gente disse que nós fazemos parte da construção da humanidade. Deus nos permitiu isso, de construir o ser humano. Então, além de gerar a construção emocional, sociológica desse ser humano, ela está na mão da mulher. E aí, com o fato desses filhos ficarem à deriva, a gente está vendo inúmeros problemas acontecendo na nossa sociedade. É isso aí. Temos aí 10 minutos para encerrar. Nós vamos para o ponto número 3, que é o último ponto. Exemplo de administradora e empreendedora. Eu acho maravilhoso, porque quando você começa a ler Provérbios 31, você fica cansado, né? Sim, de ver o tanto de coisa que essa mulher faz. E além dela fazer tudo que ela faz, ela é empreendedora, ela é administradora, porque ela vende, ela compra, ela troca e ela faz. Aonde que isso é menos? Não tem menos. Onde que isso é pouco? Menos. E aí, alguns contextos, aquele dia a gente estava conversando com algumas amigas e uma amiga disse que entrou num debate com uma pessoa e essa pessoa contestou Provérbios 31 e disse assim, não, isso aí não existiu, essa mulher não existe. Isso que é fictício. É fictício essa mulher. Não, é provável, é fato. Dá um pouquinho de trabalho. Dá trabalho. Mas o Senhor está aqui para nos ajudar. Exatamente. Então, o fato dela ser administradora quer dizer que ela toma consciência, ela toma partido, ou seja, o marido dela fica tranquilo em relação à sua casa. Né? E no final do Provérbios vai dizer que os filhos a elogia, o marido a elogia, e que as pessoas elogiam esse marido na porta da cidade pelo fato dele ter uma mulher que sabe negociar, que sabe gerenciar a casa, que cuida bem dele e cuida dos filhos. Então não tem como dizer que essa mulher é uma mulher diminuída. Ela está sendo oprimida? Não, ela não é uma oprimida. Mulher... Ela está sendo enaltecida pelos servos, né? Porque Provérbios 31 fala dos servos. Ela é enaltecida pelo marido, ela é enaltecida pelos filhos. E as pessoas falam do marido por causa dela. E é amada e é respeitada, porque eu acho que é isso que toda mulher procura. Exatamente. É ser amada, é ser respeitada, é cumprir o seu propósito para qual o Senhor designou a cada uma de nós. Todas nós temos, fomos colocadas por Deus aqui
com um propósito coletivo. Mas todas nós temos um propósito individual. Sim. Não é, Priscila? A gente sempre fala isso para as mulheres. Então, assim, né? O ser humano, ele precisa ter essa noção de propósito. Porque a partir do momento que ele se sente sem propósito e sem função, vamos dizer assim, ele entra... É onde que começa a dar ruim, dá ruim, não é? Então, ruim. Eu preciso ter essa noção. E a mulher cristã, essa escola vai ser falada dentro das nossas igrejas. Então, assim, vão ser falados para as mulheres cristãs. Então, a mulher cristã precisa entender o seu papel. E não é pouco, e não é menos. A partir daquilo que Deus determinou. Exatamente. E não a partir daquilo que a ideologia nefasta vem trazendo aí ao longo dos anos. Eu sempre digo que toda feminista, no fundo, o que ela quer é um homem para bancar ela, proteger e amá-la. E ser amada. Né? É porque, na verdade, todas elas tiveram experiências ruins. Experiências amorosas ruins, todas elas, todas. Tiveram experiências ruins. Então, elas pegam as experiências delas e trazem... E aí, algumas outras desavisadas vêm e compram todas essas ideias. Né? Então, assim, a gente vê essa... Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre a ideologia, a gente vai vendo que todas elas trazem para a ideologia, elas trazem as suas próprias experiências. Exatamente, né? Exatamente. Então, partindo da dor de cada uma, então eu vou construindo uma ideia. E aí, o pior de tudo é que vem vindo uma geração que não teve ainda experiência nenhuma e vai bebendo, vai comendo dessa fonte e isso está entrando dentro da igreja. Então, que nós possamos, em Deus, voltar-nos para a palavra e reavaliarmos a nossa conduta. Olhar para aquilo que realmente o Senhor quer de cada uma de nós, que é... valorizar a mulher, não é de diminuí-la, não é de menosprezá-la, muito pelo contrário. O Senhor a coloca num patamar acima do que qualquer outra ideologia pode dizer. E para quem tem a Bíblia e lê a Bíblia e tem a Bíblia como regra de fé e conduta, tem muitos textos bíblicos onde a mulher é defendida na Bíblia. E um dos textos que eu amo é sobre as filhas de Zelofeade, né? Aquelas 4 meninas. O pai morreu, elas não tinham direito à herança, porque eram mulheres, né? Então, assim, elas foram buscar diante do sacerdote. E aí, o sacerdote foi e levou diante do Senhor. E Deus disse, elas têm razão. Elas têm razão. Ou seja, o próprio Deus mudou uma lei, porque era lei. Só os homens tinham direito à herança. Né? Então, elas não iam ter. Quando chegassem na Terra Prometida, elas iam ter que morar de favor com os tios e com os primos. E elas vão até o sacerdote e disse, olha, o nosso pai morreu. Ele era fiel a Deus. E não deixou homens. Exatamente. E aí verdade, ele leva... não tinha nem quem cuidasse delas. Ele leva aquilo diante de Deus e Deus diz, elas têm razão. Elas têm razão. Elas vão receber a parte de cada uma delas. Ou seja, eu acho lindo, Priscila, porque Deus muda uma lei. Para beneficiar, uma história, exatamente. Muda um contexto social. Para beneficiar essas moças, essas mulheres. E através dessa mudança de lei, nós hoje somos beneficiadas. Somos por quê? alcançadas. Porque essas mulheres foram lá buscar o direito delas. O que não é a mesma coisa que o feminismo faz. Porque eles falam que eles vão buscar os nossos direitos. Não, não é. Não é. Porque eles não buscam o direito da dona de casa. A mulher que está, às vezes, lá em casa, sendo espancada pelo marido, você não vê elas indo lá resgatar essas mulheres. Não. Você não vê elas indo resgatar uma prostituta. Não, quem resgata é a igreja. A igreja resgata a prostituta, a igreja que busca, a igreja que... O feminismo não. Então, não defendem mulheres. Na verdade, elas não querem se estressar com esse tipo de assunto, né? Exatamente. Então, o negócio é só fazer barulho e desconstruir aquilo que elas acham que está errado. Exatamente. E finalizando, então, Priscila, a conclusão, né? A Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não
estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e, assim, glorificar a Deus em sua soberania. É maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Nosso Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Glória a Deus. E nós queremos agradecer, né, Li, esse Sim. momento que foi concedido a nós. Nós aqui estamos como prova de que o Senhor nos concede lugares especiais, porque isso para nós hoje é um lugar Muito. especial. Então, nós queremos agradecer à direção da igreja, ao nosso irmão Emerson, que está no comando desse programa. Então, da minha parte, eu louvo a Deus por essa oportunidade e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, amém. E gostaríamos de convidar todos, né, para estar conosco na escola dominical e também deixar aqui, né, a propaganda, né, Priscila, dos nossos Sim, cursos, né? Vamos aproveitar. Os nossos cursos Nós para estamos mulheres. pelejando para construir. Exatamente. Nós estamos trazendo para as mulheres cursos desde 2018, cursos para as mulheres. Eu sempre digo assim que não é um curso sobre religião ou religioso, mas é um curso totalmente bíblico. Traz assuntos para mulheres daquilo que a Bíblia traz. E a gente tem visto assim transformações maravilhosas. Deus tem feito coisas lindas. Exatamente. Restaurando, resgatando essa feminilidade. Né? E a gente E vê os testemunhos como que a gente ouve. Maravilhoso. Né? Então, assim, há necessidade que as mulheres busquem conhecer a Bíblia. Não sejam só frequentadoras de igreja, frequentadoras de cultos, porque isso não muda a vida de ninguém. E eu digo para elas também, o curso em si não muda a vida de ninguém. O que vai mudar a sua vida é você colocar em prática aquilo que você aprende. Posicionamento. A Bíblia só vai mudar a minha vida, a palavra de Deus só vai mudar a minha história se eu a colocar em prática. Senão, vai ser apenas um livro que eu estou lendo. Né? E vamos cuidar das próximas gerações, né? Nós Amém. precisamos trabalhar a nossa mente e nos fortalecer para cuidar das próximas gerações aí, que as nossas meninas estão sendo bombardeadas pelo inimigo. É isso aí. Né? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.